quaresmal. Estou baseado nos escritos de Santo Antônio Maria Claret, portanto, um santo da Igreja Católica. Então, tudo que vou dizer e falar é baseado neste santo, que vai nos orientar coisas fundamentais para a sua família, para o seu casamento. Então veja, é muito importante que você, ao escutar uma pregação sobre família, ao escutar uma pregação sobre casamento, você aplique isso a você. Você aplique isso ao teu casamento. Você aplique isso à sua família. Amém? Hoje eu vou falar sobre algo muito importante. A finalidade do matrimônio. Ou melhor, as finalidades do matrimônio. Para que você casou? Qual é o fim do seu casamento? Não é simples como o mundo pensa e como o mundo age. Casamos para ser felizes, aquela coisa abstrata. Quando nós perguntamos o fim do matrimônio, lembremos-nos de que Deus criou o matrimônio, Deus fez o matrimônio desde o livro do Gênesis. Desde o livro do Gênesis. E depois vem Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, elevando o matrimônio a sacramento. Então veja, Deus fez o matrimônio, foi Deus quem fez. O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vem Jesus e reitera isso, e eleva isso a sacramento. Os dois são uma só carne. E Jesus, perguntam para ele, é possível o divórcio? E Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Santo Antônio Maria Claret vai nos ensinar quais são as finalidades do matrimônio. Segundo a tradição teológica, são 3 as finalidades do matrimônio. Então aprende isso. 3 são as finalidades do matrimônio. Bonum prolis, bonum fidei e bonum sacramenti. Está em latim. Em breve, cada hora vocês vão descobrindo o que é cada uma dessas palavras. Primeira finalidade do casamento. Bonum prolis, que significa o bem da prole. E Santo Antônio Maria Claret diz, a procriação e a educação dos filhos é o propósito principal do matrimônio. Olha que bonito. A procriação e a educação dos filhos é o propósito principal do matrimônio. Então vamos lá. Você casou para ter filhos. Você casou não só para ter filhos, mas a sua grande vocação é educá-los na fé cristã. Aqui a gente já entra num problema atual. Um problema mundano que está contaminando cada dia mais a cabeça de todos. Cada dia mais, as pessoas estão se casando menos na igreja. Mas aqueles que se casam, a cada dia mais, querem ter menos filhos. E querem, alguns nem filhos mais querem ter. Hoje é muito comum você conhecer casais que já têm mais de 10 anos de casados. Os dois são saudáveis, os dois podem ter filhos, mas não querem ter. Porque as ideologias mundanas, porque os pensamentos mundanos entraram. Vai colocar filho neste mundo para ele sofrer? Ai, filho dá trabalho. É, porque
No mundo de hoje, a mulher tem que trabalhar. No mundo de hoje, o homem trabalha, a mulher trabalha. Quem vai cuidar dessa criança? Essa criança dá trabalho. Nós não podemos ter filhos. E outra, eu preciso estudar. Eu preciso fazer faculdade. Se tivermos criança, não dá para ter faculdade. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então, preste atenção. Veja como esse pensamento é mundano, não é um pensamento cristão. Você casou, não é ensinamento cristão que você casou para quando você casar você vai ter que ter faculdades. Quando você casar você vai ter que ter bons trabalhos. Claro, tudo isso é importante, se der para fazer, faça. Agora, você por causa da faculdade, por causa do trabalho, não pode destruir o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus? Qual é a finalidade do matrimônio? A finalidade principal do matrimônio é a prole. A procriação e a educação dos filhos é o propósito principal do matrimônio. Então veja, tem casais hoje cristãos católicos que estão trabalhando bem, estão ganhando muita grana, são bem dedicados ao trabalho, mas pouco dedicados aos filhos e à educação dos filhos. Tem faculdades, tem estudos, tem isso e tem aquilo. São casados, bonitinho, mas não tem não está colocando em primeiro lugar a prole e a educação desses filhos. Então, Santo Antônio Maria Claret está dizendo, e os casados que contrariam isso, pecam gravemente. Se você não quer viver isso, o santo está dizendo, você peca gravemente. Até porque para não ter filhos você precisa começar, é tão antinatural, preste atenção, é tão antinatural, porque qual é o natural? O natural é ter filhos, o natural é um casal cheio de filhos, este é o natural, porque é próprio da vida de um marido e mulher, a relação sexual, então é próprio do que vocês vão ter filhos, porque vão ter intimidade da relação, vão ter intimidade no casamento, e logo essa intimidade, essa relação gera filhos. Então, para você não ter filhos, você precisa começar a adotar contraceptivos. Criados pelos homens para um controle de natalidade da humanidade. Criado pelos homens para fazer o bem-prazer das mulheres e dos homens. Criado pelos homens para que eu quero ter o prazer do sexo, mas não quero ter a responsabilidade dele. Então os homens criaram camisinha, os homens criaram contraceptivos, os homens chegam no carnaval, o governo está dando de graça a camisinha, ou seja, é uma cultura de sexo, faça prazer, tenha prazer, mas não tenha filhos. E outra, você também não pode pegar doença, mas sexo você pode fazer à vontade. Faça, está aqui, o governo distribui, está aqui. Só cuidado para não pegar doença, esse negócio também, cuidado com filhos. E é claro que eu não estou pregando aqui ter filhos de forma irresponsável. Não estou pregando isso. Filhos é para acontecer dentro do casamento. A relação sexual é para acontecer dentro do casamento. Então, mas qual é o problema de ter filhos dentro do casamento? Eu sempre gosto de trazer, aqui eu já falei várias vezes, mas gosto de trazer, as lágrimas de uma mulher que veio me procurar. Ela me procurou chorando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Quando eu comecei a atendê-la, qual é o seu problema? E ela disse, estou grávida. Ok, mas qual é o problema? É o meu terceiro filho. Sim, mas qual é o problema? O problema é que todo mundo me critica, achando que é demais ter o terceiro filho. Eu estou me sentindo sufocada pela sociedade, que me olha, mais um. Mas eu perguntei para ela, você é casada na igreja? Sim. Você fez esse filho com seu marido? Sim. Então qual é o problema? Por que você está assim? Não é você que está errada,
este povo que está te criticando é os errados. Porque você está dentro do seu casamento, você está fazendo sexo com seu marido e você não usa anticoncepcionais, você está fazendo tudo certinho. Não deixe isso atormentar você, são eles que estão errados. Aquela mulher saiu mais aliviada, sorrindo e aceitando a sua criança. Veja a que ponto a gente chega. Dos casais católicos estarem com medo de engravidar por causa de uma sociedade que está colocando que você não pode ter filhos, que você não deve ter filhos. No máximo 1, no máximo 2. Ou seja, você quem decide quantos filhos você quer. Sendo que no casamento, do dia do seu casamento, você prometeu que você aceitaria os filhos que Deus quiser te mandar. Os filhos não são seus. Os filhos são de Deus. É Deus quem manda. E veja, não é toda relação que traz filho. Vocês casais sabem disso. Mesmo que a mulher esteja no período fértil, não é toda relação que traz filho. Por quê? Porque quem define a hora de vir filho é Deus. Não é só uma questão natural. Existe algo espiritual envolvido nisso. Então, Santo Antônio Maria Claret está dizendo, a procriação e a educação dos filhos é o propósito principal do matrimônio, e os casados que contrariam isso pecam gravemente. É verdade que se de comum consentimento querem privar-se da liberdade que o estado de casado lhes concede, poderão se abster, pois ninguém os obriga, mas se não se abstêm e fazem uso de algum artifício contra a concepção natural, então tudo quanto fizerem nesse sentido será ilícito. A não ser que esse casal fizesse um pacto, os dois de castidade para o resto da vida, querem viver juntos, mas não querem ter sexo, querem viver, é o que o santo está dizendo aqui, como a Virgem Maria e São José. Não vão ter filhos, mas também não vão ter sexo. Aí, isso aqui quase ninguém faz na vida. Isso aqui é um... O santo está... Isso aqui sim. Aí sim, não vamos ter filhos, mas também não vamos ter sexo. Vamos viver uma vida em castidade. Seria um outro chamado, seria outra coisa. Chamado talvez para poucos. Porque o santo entende que se você não quer ter filhos, você vai ter que usar coisas ilícitas, contraceptivos. E isso é ilícito. Segundo o princípio, não se devem fazer coisas más para que daí provenham as coisas boas. Fazer isso por si só é pecado. E não se pode dizer que os dois entraram em consenso, visto que tal consenso não é permitido por Deus. Nós dois entramos no consenso que não queremos ter filhos, mas esse consenso não é permitido por Deus. Os dois entraram em consenso que nós precisamos usar anticoncepcionais, mas esse consenso não é permitido por Deus. Dá para entender? Mas é porque a gente quer algo bom. Nós não podemos ter um filho agora, e por causa disso, por causa de um bem maior, a gente está usando o anticoncepcional. O santo está dizendo, não pode. Para conseguir um bem, você não pode fazer um mal. Dá para entender? Para atingir algo bom, você não pode fazer algo mal. Isso é um princípio da moral católica. Ambos cometem falta, se é um só que a comete, cumpre a outra parte buscar dissuadi-lo, rogando muito a Deus e à Virgem Maria que se converta. Pode acontecer. Pode acontecer que só uma das partes no casamento está indo para o lado errado. A outra parte tem que rezar para que ele se converta. A outra parte não pode desistir para que ele se converta. O demônio entende dessas armadilhas e por meio delas colhe muitas almas de pessoas casadas. Santo Antônio Maria Claret está dizendo, o demônio pega muitas pessoas casadas por aí. Quantos casais estão vivendo errado, minha gente? Quantos casais estão vivendo errado? Olha,
confesso que esse é um assunto que faz muito tempo que eu não falo. Nessa quaresma de São Miguel, eu sinto que Deus está trazendo isso, hein? Eu me lembro que na quaresma da igreja, eu não falei em nenhum momento, não peguei pesado em nenhum momento sobre contraceptivos, sobre essa realidade. Mas na quaresma da igreja, na quaresma de São Miguel tem nos ajudado a tirar de você, muitas mulheres, muitos casais, essas pragas do mundo. Conforme conta São Francisco de Sales, alguém viu cair no inferno muitos maridos e mulheres por causa de pecados cometidos no matrimônio. Então São Francisco de Sales teve a visão de muitos casais entrando no inferno por causa dessas coisas. Casou para isso e não quer viver. Casou para ter filhos e não quer ter filhos. Casou para ter filhos e vai ficar adotando esses remédios mundanos? Ah, mas o médico me mandou. O médico não pode estar acima da palavra de Deus na sua vida. O médico talvez não conheça nada da palavra de Deus. Existe uma indústria por trás disso. Então, quando você for ao médico, o médico te orientar, você tem que usar contraceptivo, você vai falar, eu preciso que você, como médico, me oriente alguma outra forma, porque eu, como católico, não posso usar. Você entende isso, seu médico? Seu médico, eu sou católico, eu sou católica e não posso usar anticoncepcionais. Você, como médico, deve ter algum outro jeito de me sarar, de me curar, de eu melhorar nessa situação, sem usar isso daí. E aí? Eu preciso que você me oriente. Se ele não puder te orientar, você vai procurar outro. Eu, como católico, como católica, não posso. Quero ser fiel à doutrina da minha igreja. Entendeu? Sim ou não? É assim. Ninguém pode te obrigar. Acautelem-se, pois, os casados que imitam Aer e Onã, para que não sejam castigados por eles, por Deus, que lhes tirou a vida no mesmo momento e os lançou no inferno. Quando eu li isso daqui, eu falei, sinceramente, quem é esses dois aqui? Eu fui atrás. Deuteronômio 25. O santo está falando desses nomes estranhos aqui, eu falei, quem é? Aí eu fui lá, Deuteronômio 25, 5, 6. Se alguns irmãos, existia uma lei antiga, se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tiver se porá o nome de irmão morto, a fim de que o seu nome não se extingua em Israel. Era algo abominável na palavra de Deus um casal que não quisesse ter filhos. Deuteronômio 25. Depois eu fui ver Onã, Gênesis. Livro do Gênesis 25, ou melhor, 38. Gênesis 38, 8 a 10. Então Judá disse a Onã, vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Tenha filhos. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão para não dar a ele posteridade. Ele ejaculava para fora, coito interrompido. É isso que está significando essa palavra, estou sendo bem claro com vocês. E Deus se vinga dessas pessoas. A palavra de Deus diz que Deus se vinga dessas pessoas. E aí o santo está dizendo, acautelem-se que vocês não sigam o exemplo desses dois, que não queriam ter filhos.
porque Deus não aprova isso. Amém? Ó, quantos casados, ao agirem assim, atraem para suas casas misérias. Que bom que o santo está falando, porque às vezes se a gente fala, vai falar que a gente está falando demais. Vai falar que a gente está falando besteira, é um santo. Ó, quantos casados, ao agirem assim, fechando a sua vida para a vida, fechando a sua vida para os filhos, atraem para suas casas misérias, atraem para suas casas moléstias, e atraem para sua casa até a morte. Não tenho dúvida do que esse santo está dizendo. Atraem maldições. Um dia eu preguei isso, eu não sabia desse santo ainda, senão eu tinha falado naquela pregação. Um dia eu falei isso, uma mulher saiu chorando, falou, eu estou amaldiçoada. Porque eu usava anticoncepcional igual água. Hoje não sou eu que estou falando, é o santo. Você casou para ter filhos. Se você diz não aos filhos, você pode atrair para sua casa misérias, moléstias e até a morte. Assim como o Senhor pôs limites ao mar, também fez com o matrimônio. Ir além desses limites é cometer pecado e ser castigado certamente por Deus. Então qual é a primeira finalidade do matrimônio? O bem da prole. Segunda finalidade do matrimônio, o bem da fidelidade. Bonum fidei. Os casados devem zelar mutuamente pela fidelidade, sem faltar a ela em pensamentos, palavras e obras. Você tem que ser fiel ao seu esposo, à sua esposa. Em pensamentos, não pode estar com a sua esposa pensando na outra. Não pode estar com a sua esposa, com o seu esposo, falando do outro. E não pode estar com o seu esposo, com a sua esposa, tendo atitudes contrárias com outra, com outro. É fidelidade no pensamento, é fidelidade nas palavras e é fidelidade nas atitudes. Esta é a conduta que os cristãos devem ter e que era seguida com todo rigor pelos primitivos fiéis. De modo que o grande Tertuliano em suas apologias dizia, os cristãos casados não são como nós. Uma vez casados, não pensam em outra pessoa do mundo. Olha que bonito. O grande Tertuliano dizia, os cristãos casados não são como nós. Uma vez casados, não pensam em outra pessoa do mundo. Assim devia ser os casados. Casou com alguém, não pensa mais em ninguém. Seu coração é só daquela pessoa. Mas nos dias de hoje, quão mundanos estão os cristãos? Vemos casados cometerem os mais horríveis adultérios, desprezando todas as leis, sem deterem-se diante do próprio renome, da honra, riquezas, saúde, atropelando tudo como se fossem feras, abandonando esposa e filhos e mergulhando em uma guerra doméstica infindável. O santo está sendo profético. Quantos vivem o adultério? Mesmo que com isso você perca o seu nome, a sua honra, mesmo que dê mau exemplo aos seus filhos, perca a sua saúde, mesmo que isso gere uma guerra doméstica, muitas vezes possuem, e olha o que o santo fala, olha que interessante isso aqui, muitas vezes possuem esposas formosas, das quais são indignos. Às vezes, aqui ele está falando para os homens, né? Então, às vezes os homens têm uma esposa linda, agora ele está falando de corpo mesmo. Corpo e alma. A esposa linda, da qual ele é até indigno, é muito feio para ela. Porque tem uns que são assim, né? Você olha para a mulher e fala, meu Deus, olha o outro. Ou vice-versa, né? Tem também. Mas é o amor que une, né? E o santo está dizendo, muitas vezes possuem esposas formosas, das quais são indignos, dotadas de encantos naturais e sobrenaturais. Aquela mulher é linda por fora, é linda por dentro. E eu já vi, viu?
Eu já vi mulheres lindíssimas por fora e lindíssimas por dentro e serem traídas. E mesmo assim vão chavurdar na imundície. Mesmo com uma esposa linda por fora, uma esposa linda por dentro, mesmo assim vai para a porcaria do adultério. Vai entender uma criatura dessa. Só pode ser o cão. Sobre estes prediz Jeremias: aqueles que se compraziam com comidas finas, hoje definham pelas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura, hoje estão prostrados sob o esterco. Ó pecado é o adultério. E o santo fala: ó, que pecado é o adultério. E nesta quaresma de São Miguel, essa palavra tem sido recorrente, adultério, hein? Creio que muita gente está precisando ouvir essa palavra. Lembrando que Jesus falou que adultério não é só ir para a cama com a pessoa, mas adultério é desejar alguém no coração. Se você desejou alguém no coração, você já cometeu adultério. No Gênesis, Deus, nosso Senhor, o chama de pecado grande. Então, no livro de Gênesis, o adultério é um pecado grande. Pela boca de Oséias, de pecado profundo. Pela boca de Jó, máxima iniquidade. E que castigo não merecerá esse pecado? Se Deus infligiu extraordinários castigos ao faraó, o pagão, por haver desejado a mulher de Abraão, que castigo não infligirá ao cristão adúltero? Preste atenção, o adultério tem castigo de Deus? Lembra que todo pecado que a gente comete tem castigo. Tem castigo. E eu não gosto quando você entende assim que é Deus que te castiga. É você mesmo que chama o castigo. É assim que você precisa entender. O teu pecado chama o castigo. É o teu próprio pecado que te castiga. Por exemplo, a pessoa que adultera, ela começa a viver um inferno na sua vida. O teu próprio pecado faz você ser castigado. A tua honra vai embora, o teu casamento entra em guerra, teus filhos, tudo começa a ir para o brejo. Até os próprios idólatras, olha que forte essa palavra, até os próprios idólatras olhavam com horror para esta maldade e a castigavam tão severamente que causa espanto ler o que a história registra. Consta que alguns povos cortavam a cabeça tanto do adúltero quanto da adúltera. Os árabes, por exemplo, adulterou, cortava a cabeça de um e cortava a cabeça de outro. Era um pecado grave. Consta que alguns povos cortavam a cabeça tanto do adúltero como da adúltera como os árabes. Os antigos judeus os queimavam vivos. Cometia adultério, queimado vivo. Mais tarde, por meio de Moisés, Deus determinou que fossem apedrejados. E isso a gente encontra até no Evangelho, a mulher adúltera que vai ser apedrejada. Então, era pego em adultério, castigo forte, castigo firme, apedrejamento. Os partos a ninguém tratavam com rigor como os adúlteros. No Antigo Egito, o rei Sesostris II também os fazia queimar vivos. E na Germânia tal era a severidade do castigo de adultério que dificilmente se descobria um delito dessa ordem. Era tão severo o castigo que quase ninguém ousava praticar. E o santo diz: que estranho, nações bárbaras, indisciplinadas, castigam desse modo os adúlteros. E contudo hoje, gente sábia, séria, cristã, e que faz alarde de virtudes, olha sem horror para este crime monstruoso, e não é castigado quando comete. Se até os bárbaros se castigam, olhando como um pecado grave, os cristãos às vezes não enxergam como algo tão grave assim. O delito é tão grave, olha o que o santo diz, o delito do adultério é tão grave que Deus quer Ele mesmo julgá-lo. Deus mesmo julga essa pessoa. Como disse o apóstolo São Paulo, Hebreus 13:4.
Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está aqui na palavra de Deus. Hebreus 13, 4. Santo Antônio Maria Claret está dizendo que quem julga os adúlteros é Deus. Se você manchar o leito conjugal com adultério, Deus mesmo vai julgar você. Porque é um pecado forte. Quer um conselho, casal? Olha para o seu esposo. Olha para a sua esposa. Não tire os olhos dele. Amém? Tem casal aqui? Tem casal aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Dá uma olhadinha para o seu esposo aí. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dela. E o castigo de Deus será como? Será eterno. Como se lê em diversos trechos da Sagrada Escritura. Uma pessoa que morre em adultério pode ir para o inferno. Isso não é palavra do Frei Gilson, é palavra de Deus. Sai desse adultério, meu filho. Que nem eu recebi um testemunho da quaresma passada, vieram aqui na igreja um casal, lindos. O marido estava no adultério, começou a participar do Rosário da Madrugada. Deus tocou no coração dele, saiu do adultério, voltou para sua esposa. E agora rezam um rosário juntos. Que lindo. E a mulher perdoou, isso também é importante. Portanto, é preciso repelir imediatamente as primeiras ameaças da tentação, tendo em mente o seguinte conselho de São João Crisóstomos: ó marido, se porventura alguma mulher estranha aproximar-se com a intenção de manchar o vosso tálamo conjugal, diz-lhe firmemente. Eu achei isso aqui lindo. Mas vai acontecer tentações, preste atenção, casais, vocês serão tentados. Vai. Porque hora ou outra o seu casamento vai ter esfriado um pouquinho e de repente vai aparecer uma mulher que te dá mais atenção com um perfume gostoso e ela vai chegar se dando para você. Ela vai chegar toda para você. A mesma coisa com você, mulher, vai chegar um homem charmoso e vai se entregar para você. Essa é uma tentação do diabo na sua vida. Quando isto acontecer, o santo diz assim: diga para essa pessoa: afasta-te, criatura desgraçada. Eu não sou o meu, mas sim da minha esposa. Oh, glória a Deus. Tem coragem de fazer isso, homem? Tem que falar. No WhatsApp, vem ensinando conversinha. Afasta-te daqui, criatura, a partir de hoje você está bloqueada. Eu não pertenço a mim, mas pertenço à minha esposa. Olha que lindo. E vós, mulheres, se forem requisitadas por alguém, diz-lhe sem demora: vai-te, tentador, eu não me pertenço, eu pertenço ao meu marido, eu pertenço ao meu esposo, somente. Ai de qualquer um dos cônjuges que faltar a fidelidade. Se você faltou a fidelidade, arrependa-se, vá para o confessionário, confesse e nunca mais faça isso. É claro que Deus não, na igreja católica, ninguém vai apedrejar você, ninguém vai cortar a tua cabeça mais. Ninguém vai mandar apedrejar você. Mas vá ao confessionário, peça perdão dos seus pecados. Tanto por não querer ter filhos, vá para o confessionário dizer: eu pequei usando anticoncepcionais, eu pequei privando os filhos no meu casamento, eu pequei adulterando no meu casamento, tive conversas indecentes, nunca fui na cama com essa mulher, mas ela me enviava nudes, ela me enviava ela pelada, eu enviava fotos minhas para, mas nunca fomos para a cama. Isso é adultério. Isso é adultério. Houve um relacionamento, nem que seja virtual. Quantos sexos hoje virtualmente? Sim ou não? Sim. Essas pragas de site, essas pragas de aplicativo. Terceiro, qual é o primeiro fim do matrimônio? O bem da prole. Segundo, o bem da fidelidade. Terceiro, o bem do sacramento, bonum sacramenti. O bem do sacramento
a indissolubilidade da união matrimonial. Os casados devem ficar juntos até morrer. Isso significa o bem do sacramento. Ficaremos juntos até morrer. Está entendido? Mas não é para matar o outro. E nem para rezar pela morte do outro. Já que eu não posso matar, mata, Senhor. Me deixa viúva. Não, não pode. O bem do sacramento é que vocês vão até a morte. Ai dos que se divorciam. Não é da vontade de Deus o divórcio. O divórcio só vai acontecer se o teu caso for muito grave. Teu marido te bate todo dia. Nesse caso, é preciso se separar desse homem. Isso aí não é casamento. É um caso grave. Uma mulher que apanha todo dia do marido, isso não é casamento. E outros casos graves que eu poderia citar aqui, existem mulheres e homens que talvez estejam vivendo situações onde é muito grave. E um divórcio é justificado. E essas pessoas com certeza conseguirão a nulidade matrimonial. Porque esse casamento foi indigno, foi falso. Mas você que não está acontecendo nada de muito grave. E veja, cuidado, até o mesmo adultério é uma coisa grave, mas no caso de adultério, eu dei até um exemplo aqui, há como se perdoar, há como se converter. É um homem que traiu, vai se converter, você vai se converter. A mulher que traiu, vai se converter. Eu vou te perdoar e você vai se converter. Então tem como resolver. É você se converter e eu te perdoar. Eu te perdoo e você se converte. E vai dar certo. Que pecados se seguem daí? Que perdas? Diante do mau exemplo dos pais, perdem os rumos filhos. Quando os pais se divorciam, os filhos podem perder o rumo. Como é difícil. Eu sou prova. Eu sou filho de pais separados. Os filhos, a gente cresce, é difícil seguir um rumo, encontrar o rumo. É claro que meus pais, por exemplo, se separaram por uma causa que foi séria. Foi séria. Perde o rumo dos filhos, perde-se os patrimônios, tem que ficar agora dividindo o patrimônio que os dois conseguiram juntos. Perde-se o renome, perde-se tudo. Não vale a pena o divórcio. Amém? Se tem alguém aqui com cabeça pensando em divórcio, talvez essa seja uma tentação do demônio na sua cabeça. Não vale a pena. Em demandas e litígios vêm desaparecer heranças que deveriam conservar para os seus filhos. Verificando-se o que diz o Santo Evangelho, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Com efeito, a casa em que reina semelhante divisão acabará por perder-se, e não só se perderá a casa, como também o renome, a honra, a castidade, a caridade. E aí se divorcia e depois não consegue ficar solteiro. Eu sempre falo quando alguém quer se divorciar. Você sabe o que você está fazendo? Se você não consegue a nulidade, você não vai poder mais ter nunca mais uma pessoa. Você vai ter que ficar sozinha pro resto da vida. Aí essa pessoa às vezes tem 40 anos. E eu falo, dificilmente você vai conseguir ficar sozinha. Aí você vai perder sua castidade. A pessoa pensa assim, ai Jesus, é verdade, né? Porque ela já está pensando em outra pessoa no futuro. Eu falo, mas você não vai poder. Você vai se divorciar, aí você vai ter que ficar sozinha. Você está entendendo essa consequência? Não, não estou entendendo. Porque ela acha que é se divorciar. Ah, esse cara está muito chato, eu não suporto mais você, porque eu não gosto mais de você, perdi o amor, não há mais respeito, a gente não consegue mais dialogar. Beleza, essas coisas são problemáticas. Aí por causa disso você vai se separar. Só que aí você não vai poder arrumar outra pessoa. E você não sabe dessa consequência. Aí você vai perder a castidade, vai começar a viver sexo fora de casamento, vai começar a viver adultério. E aí a sua vida vai de mal a pior, espiritualmente falando. Você pode até achar uma outra pessoa que seja muito melhor o relacionamento.
Mas eu pergunto a tua alma, como é que está a tua alma? Isso é o mais importante. Então o santo está dizendo, não vale a pena o divórcio. Jesus falou isso. Não é da minha vontade o divórcio. Não, não é. Concerto é o adágio que diz, casados separados, casados condenados. Muitos desses que se divorciam um dia se condenam, porque não conseguem ficar sozinhos. Eu não vou continuar lendo, eu acho que já foi. Depois você pode ler o livro aí. O santo termina dizendo algo muito importante que, para reatar a questão de adultério, de fidelidade, essas coisas todas, o perdão se faz necessário. Quantos casamentos eu já vi, houve traição, mas quando houve o perdão, reatou o relacionamento. É possível que o perdão reate muita coisa. Eu sei que dói, deve doer muito a traição. O homem que traiu sua esposa, a esposa que traiu seu marido, dói. Mas é tua esposa, é o teu esposo. Foi uma falha, foi um pecado. E esse pecado, assim como Deus vai perdoar essa pessoa no confessionário, você também pode perdoar ela no teu casamento. Claro, ela também tem que se converter. Ela também tem que querer se emendar, não querer mais fazer isto. Mas se ela está disposta a não mais fazer, perdoe. Aliás, perdoar tem que perdoar em qualquer hipótese. Mas como vale a pena perdoar e tentar lutar por esse casamento? Amém? Para terminar, o meu tempo já está avançado. Hoje veio um casal aqui que eu quero chamar aqui na frente. Essa é a surpresa que eu falei para vocês. Vem aqui. Hoje veio visitar-me o Evandro e sua esposa e 2 dos seus filhos. Ele veio visitar, ele tinha uma relíquia que ele tinha me emprestado de São João Paulo II, veio buscar a relíquia, veio mostrar o seu filho para mim. E eu disse para eles, olha, é de Deus vocês terem vindo aqui hoje. Lembra que eu falei? Está aí. A pregação de hoje aconteceu na prática na vida de vocês. É ou não é? Evandro, nós não temos muito tempo, mas você vai conseguir ser sucinto aí. Mas eu creio que vocês são hoje um exemplo dessas 3 coisas: abertura aos filhos, fidelidade e o bem do sacramento, a indissolubilidade. Inclusive, pode falar desse aqui na Canção Nova? Pode? Pode. Inclusive foi tão forte porque esse daqui, eles já tinham 4, não é isso? Já tinham 4. E eles já estavam com medo dos próximos. Pela saúde da mãe, tantos fatores, já é 4, questão financeira, são várias as preocupações que passam na cabeça de um homem e passam na cabeça de uma mulher. E de repente o Frei apareceu lá na Canção Nova, e Deus me deu uma pregação muito forte aquele dia, e eu falava muito sério com os casais sobre a abertura aos filhos. Eu preguei em cima da família de Santa Teresinha do Menino Jesus, inclusive está no canal do YouTube essa pregação, uma nação santa começa num lar santo. Essa pregação ela foi bombástica. E à medida que eu estava pregando, quando Deus me deu essa pregação, eu falei, não acredito que eu vou pregar isso na Canção Nova. É muito forte. Quando eu pregava, eu via lágrimas escorrendo de muitas pessoas. Por quê? Ali naquele encontro, era a profecia do avivamento, eram homens de Deus que estavam ali. Mas homens de Deus que talvez estavam se deixando amedrontar, né? Por tantas coisas. Neste daqui eu via lágrimas. Eu não sabia o que era, se estava chorando por isso, por aquilo, sei lá. Hoje ele veio me trazer o Miguel, como é o nome? Luiz Miguel.
Olha que lindo, em homenagem a Luiz Martin, que foi onde eu baseei minha pregação, e ele dizia para mim, a gente teve que trazer ele porque foi fruto daquela pregação. Por causa daquela pregação, nós resolvemos algumas coisas, e olha, esse menino só está aqui hoje, porque eles se abriram à palavra de Deus. Não que eles eram pagãos, viu? Eles não são pagãos, são cristãos fiéis. Mas às vezes são medos, preocupações, né? Pode falar um pouquinho e fale quantos filhos vocês têm. As surpresas de Deus, né? Eu me recordo que, por ocasião dessa pregação, uma nação santa começa num lar santo. O padre Roger Luiz, nosso querido amigo, disse que era o Frei Gilson que ia preparar esta pregação, esse tema. E o Frei Gilson, na ocasião, me disse: Evandro, eu preparei essa pregação, começando ela às 10 horas da manhã e terminei às 4 da tarde. Eu me lembro desse detalhe. Eu já era pai de 4 filhas, já éramos pais de 4 filhas. E nessa profecia do avamento, Solange estava de resguardo da Clarice, nossa 4ª bebê, e eu fui sozinho para a profecia do avamento. E o Frei Gilson começou a pregação, né, nesse jeito suave, mais penetrante, que vai te envolvendo, né, que vai ali. O Frei não grita, mas aquilo que ele fala grita dentro da nossa alma, né? E eu falei, meu Deus, depois de tudo aquilo que eu ouvi, falei, eu estou em dívida com o céu, eu estou em dívida com Deus. Cheguei em casa, falei, Solange, se prepara, minha filha. Quando nós ficamos sabendo que estávamos grávidos, eu fiz a novena em honra a Santa Teresinha, no ano passado. E terminei a novena com uma freira, a irmã Bianca, que está lá em Alençon. E quando ela fazia uma oração, eu estava fazendo isso pelo Instagram, ela fazia a oração, eu fechei os olhos e via nitidamente uma criança, um bebezinho. Solange já estava grávida, e eu via um bebezinho, e um bebezinho menino. Eu não tinha devoção nenhuma a São Luís Martin, a Santa Zélia Guerin. A minha devoção era a Santa Teresinha, por causa da vida missionária, padroeira dos missionários. Mas aquela pregação, e depois eu fui estudar a vida de São Luís Martin, de Santa Zélia, e eu vi a beleza no ordinário da vida, padre. Dificilmente você vai encontrar um casal que se santificou, que bilocava, que levitava. Não é essa a perspectiva de quem tem o matrimônio. Isso é mais voltado para um padre, por exemplo, uma freira. Mas aonde a gente vive o extraordinário? No ordinário da vida. E Solange engravidou, os médicos, claro, ficaram preocupadíssimos, falaram, você não pode engravidar. Ela começou a tomar uma carga de remédios, eu estava até perguntando para ela ali, quantos comprimidos, amor, você tomava por dia por causa da diabetes gestacional, da pressão arterial que subia desde o primeiro momento? 8 comprimidos e 3 injeções. Por dia? Por dia. Por quanto tempo? 8 meses. Então faz a conta. 8 comprimidos por dia, durante 8 meses e 3 injeções. Os médicos disseram, olha, vamos tentar segurar isso até o máximo. Fizemos em dezembro uma ultrassonografia e foi identificado que ela tinha perdido líquido amniótico. E o líquido amniótico é o que vai dar o desenvolvimento dos membros da criança. Ficamos assim, bem inquietados. Solange ficou internada por 15 dias em janeiro. Aí eu percebi, mulher, quando você sai de casa, o estrago que acontece. Porque foi eu, padre, que tive que ficar fazendo tudo que em via de regra, vamos dizer assim, é mais natural as mulheres fazerem.
Não que os homens não podem ajudar, mas imagina, a mulher sabe. Quando acaba a luz elétrica, a mulher sabe onde está a vela. O homem não sabe, padre. Onde é que está? Está na quarta gaveta, de cima para baixo, atrás do pano de prato. Então, é difícil. Então, foi um tempo muito complicado. Ela saiu do hospital, tomando essa carga altíssima de medicação. E, para finalizar, a gente viveu, assim, uma experiência muito profunda do cuidado de São Luís com o nosso pequeno Luiz Miguel, porque quando Luiz nasceu, ele precisou ficar internado. E eu não podia, em virtude dos protocolos do Covid, eu não pude ir até o hospital para vê-lo quando ele nasceu, não pude acompanhar o parto. E aí, por causa dessa internação, eu levantei um mover dentro da internet, pedindo que as pessoas rezassem uma Ave Maria por ele todos os dias. Quem pode rezar uma Ave Maria pelo meu filho? Mas depois eu senti, padre, que isso não era só pelo meu filho, porque tinham mais 9 crianças internadas ali. Cada uma com uma realidade difícil. E no terceiro dia, em que todo mundo ali pelas redes sociais rezava uma Ave Maria por dia, para alcançar o Luiz Miguel, alcançar a Solange, isso foi em maio, a gente recebeu notícia de que as crianças que estavam lá iam recebendo alta. Iam recebendo alta. Uma Ave Maria. Quando eu não pude entrar, eu disse, Senhor, eu não consigo. Eu não posso tocar meu filho. E o Senhor disse, quem disse que você não está tocando? Pela oração você está alcançando. Você não pode entrar lá, mas São Luís Martin está lá cuidando do seu filho. Nosso pequeno nasceu, palavra de uma médica, Evandro Solange. O que tinha de acontecer de ruim a essa criança, não aconteceu, que seria no ventre. Ele foi preservado. O seu filho, palavra de uma médica, que nem conhecia a gente assim tão bem. O seu filho é um milagre de Deus. Obrigado, obrigado. Uma família católica, uma família cristã, que tudo que preguei hoje está vivendo. Não é fácil, é cruz, né? Assim como o padre tem sua cruz, o casamento tem que ter sua cruz. Só que, se Deus pediu para ter filho, é Ele que vai cuidar. É Ele que vai cuidar. Se Deus não quisesse que o Miguel não estivesse aqui, ele não estaria. Teria tido um aborto espontâneo, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que não pode é ficar barrando para ele não vir. Sim. É isso que não pode. Porque ele queria chegar. Ele queria existir. Pergunte a qualquer um de nós. Você preferia existir ou não existir? E você está sofrendo igual um trem, mas você prefere existir. É ou não é? O Miguel está feliz por existir. Deus abençoe essa família cristã, essa família católica. Obrigado, Evandro. Talvez essa foi uma das principais pregações desse retiro quaresmal para a família. Passe para todo mundo. Vai causar algumas repulsas em alguns. Alguns vão ficar, não gostei dessa pregação. E quando você encontrar alguém que não gostou muito dessa pregação, é porque ela há muito tempo já não é tão católica, ela deixou alguns pensamentos mundanos entrarem, algumas ideologias entrarem. Mas é preciso que ela escute para que ela volte a ser cristã, a pensamento cristão, pensamento católico. Amém? Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Pergunte para esse casal, mas é sofrimento demais, eles já estão com 5 filhos, a esposa quase morreu, ai que desespero, isso é muito doloroso. Não é doloroso sim, mas pergunta para eles se algum deles eles estão arrependidos. Estão arrependidos de algum? Claro que não. Pergunta se alguns ele se arrependeram, não, esse daqui nós não queríamos ter. Não, é sofrimento, porque o amor aceita o sofrimento. O amor não tem medo de sofrer. Quando eu amo, eu sofro por quem eu amo. Jesus nos amou tanto e sofreu por nós.
O casal ama tanto os seus filhos que vai sofrer pelos seus filhos. E Deus vai te abençoar assim. Feliz o casal que se abre à vida. Feliz o casal que é fiel. Feliz o casal que respeita o casamento. Amém? Nós vamos fazer o nosso ofertório. Vai aparecer um QR Code para você e você pode ajudar. Essa sua doação estará indo direto para a África. Nós estamos ajudando crianças na África. Nós estamos ajudando a construir creches. Ajude. Sua ajuda, ela é muito especial. Você que está aqui, ajuda essa igreja. Se você pode.